Bom dia, segundo ano. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês foram de recesso? Olha só, nesse recesso eu fiz uma cirurgia, certo, gente? Então eu estou ainda em recuperação, né, desse procedimento e por isso minhas aulas serão um pouco mais curtas. Na realidade, eu estou de atestado, mas para não termos um atraso no assunto e acabar desestimulando vocês, perdendo ainda mais o interesse pelas aulas do que já veio acontecendo, né, durante essa pandemia. Então vamos ter aulas um pouco mais curtas, mais objetivas e também com o objetivo de não atrasar nosso conteúdo, tá bom, gente? Então vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Empregos e funções do que e do se. Hoje vamos ver somente do que, certo? Numa próxima aula veremos do se. Isso está na página 21 do módulo de vocês. Valores do que. O que pode exercer diversas funções em uma oração. Por exemplo, conjunção, pronome relativo, substantivo, interjeição, advérbio, entre outras funções. O que acontece com o que e também com o se é que, a depender da estrutura da oração, a depender do local em que ele foi utilizado, ele muda de classe gramatical. Ele pode se tornar um pronome, pode se tornar um substantivo ou interjeição. E reconhecer essas funções é mostrar que tem uma alta capacidade linguística, um domínio da língua portuguesa, certo? Então, se você consegue observar o que em uma oração e dizer que ali ele é interjeição, ali ele é conjunção, você mostra que aí você tem uma boa capacidade. Veremos algumas dessas funções agora e suas exemplificações. Vamos lá? O que pode ser substantivo comum. Olha esse exemplo. Ó. João Lucas tem um que de sedutor. Quando o que se torna substantivo, pessoal, ele recebe esse acento circunflexo, certo? Isso ocorre quando ele é antecedido por um artigo, por exemplo. É a mesma coisa que acontece com o porquê. Quando o porquê é antecedido por um artigo, quando eu falo quero saber o porquê, ele recebe o acento. A mesma coisa acontece com o que. João tem um que de sedutor. Nessa oração, o substantivo, o que, desculpe, exerce a função de substantivo. Outra situação em que o que recebe acento é quando ele se encontra em final de frase ou logo após ele nós temos uma pontuação, uma exclamação, uma interjeição. Uma interjeição não, uma exclamação. Veremos agora a interjeição. Que ele conseguiu vencer. Então essa interjeição expressa um tipo de emoção, um espanto pela capacidade da pessoa a vencer. Então nessa situação aqui, o que já tem a função de interjeição. Nessa primeira, ele é um substantivo, aqui ele é uma interjeição e recebe o acento justamente por estar finalizando aqui, recebendo uma pontuação. Conjunção. Quando falar que o que é conjunção, aí nós temos uma gama de estudos para fazer, né? Que aí vamos ter conjunções coordenadas, conjunções subordinadas, e aí nós vamos ter coordenadas sintéticas, vamos ter todas aquelas classificações que vocês já estudaram. Na subordinada substantiva também vamos ter aquela objetiva direta, objetiva indireta, que se utiliza desses elementos, a completiva nominal. Então na questão do estudo do que, como conjunção, o estudo é muito mais amplo. Mas nesse exemplo, observe, ó. Não saias, que isso só acentuará a confusão. Aqui o que tem a função de conjunção causal. Qual o motivo, a causa que eu não devo sair? É que se eu sair, a situação, a confusão vai piorar, vai se acentuar. Então nessa situação aqui, o que tem a função de conjunção, que é justamente de ligar duas orações, estabelecendo uma relação de sentido, nesse caso o sentido de causa. O que também pode ser advérbio de intensidade. Olha só, que elegante ela era. Então, o que intensifica o adjetivo elegante. Nessa situação, ele é um advérbio de intensidade. Pode ser também pronome relativo, interrogativo. Que fazes aqui? Se tornou uma pergunta, o que se torna uma interrogação, interrogativo, pronome interrogativo. Pode ser relativo, pode ser indefinido, temos outras funções que está no módulo de vocês, certo? Então é uma questão muito ampla definir a função do que numa oração.
atividade para casa, página 26 e 27 do módulo de vocês. Qualquer dúvida, falem comigo. Tchau, tchau, gente. Obrigado.